A paz de Cristo a todos. Dando continuidade ao nosso estudo sobre o mistério revelado, né, judeus e gentios. No vídeo anterior, para quem não viu, né, só uma retrospectiva, nós começamos falando da bênção de Deus para Abraão. O Senhor prometeu a ele que na descendência dele, que nele, na descendência dele, seriam benditas todas as famílias da terra, né? Que em Abraão todas as famílias da terra seriam benditas. Então, assim, essa bênção o Senhor confirmou, né, para Isaac, seu filho Isaac, e também confirmou para o seu filho Jacó. Então, embora a bênção, segundo a tradição, a bênção deveria ir para o primogênito, a gente vê aqui na escolha de Deus que a bênção era para quem cresce como creu Abraão, era para quem tinha a fé de Abraão, né? E a gente vê aqui, por exemplo, que Abraão teve Ismael e Isaac. O primogênito era Ismael. Mas Deus vai chamar de filho Isaac. Ele é o filho da promessa e não Ismael, que era o primogênito, né? Da mesma forma, Isaac tem Esaú e Jacó, né? A primogenitura deveria ir para Esaú, que era o primogênito. Mas como Esaú desprezou a primogenitura, não tinha a fé que o pai dele teve, que Isaac teve, quem ficou com a primogenitura foi Jacó, né? Jacó que cria nas promessas que foram prometidas a Abraão e a Isaac. E Jacó teve 12 filhos, né? E a gente viu no vídeo passado que a bênção de Abraão, o Senhor confirmou a Isaac, que confirmou a Jacó, e de Jacó, essa bênção que veio de Abraão, ela foi dividida, né? A gente viu isso no vídeo passado. Essa bênção foi dividida. Como assim foi dividida? Jacó, ele teve um reencontro com José lá no Egito, né? Então, quando Jacó vai abençoar os filhos de José, ele chama de meus filhos. José teve 2 filhos, Manassés e Efraim, né? Da mesma forma aqui, o primogênito é Manassés. Só que a bênção da primogenitura foi para Efraim e não Manassés, né? Seguindo o mesmo raciocínio aqui do Ismael e do Esaú, o primogênito de Jacó era Rúben, né? O primogênito era Rúben, mas a bênção foi dividida entre Judá e José, e de José passou para Efraim. Então, como foi essa divisão da bênção que a gente viu no vídeo passado? Jacó, ele foi abençoar os filhos de José, que ele chamou de meus, né? E ele colocou a mão, ele trocou a posição das mãos. José colocou as crianças na posição correta, onde o mais velho, que é Manassés, ficaria na mão direita de Jacó, e Efraim ficaria na mão esquerda, né? E aí Jacó, quando vai abençoar os filhos de José, ele troca as mãos. Ele cruza as mãos, de forma que a mão direita, que era da bênção da primogenitura, a mão direita vai para a cabeça de Efraim e não de Manassés. E quando José vê aquela cena, José interfere e vai corrigir o pai dele. Não, meu pai, não é assim, né? Mas só que Jacó diz: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será grande, falando de Manassés, né? Ele também será grande.
Mas aí vai descrever a bênção para Efraim. E vai dizer aqui, conforme o texto, que a gente viu no vídeo passado, né? Vai chamar Efraim de... a bênção que Jacó vai dar e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes. A expressão no original, que é a expressão dagar, de onde vem a raiz lá, dag, que quer dizer peixe. A tradução correta dessa expressão, quando Jacó abençoa os filhos de José, ele está dizendo: multipliquem-se como peixes, né? E aí o que é que acontece? A bênção de Abraão é dividida. Dividida para quem? Dividida para Judá, que Judá vai receber a bênção do reinado, né? Do reinado, e vai também receber a bênção. Quem vai receber a bênção? José. José é ramo frutífero, só que a bênção de José passa para Efraim. Então, quem vai ser abençoado? As bênçãos principais: Judá, que o cetro não se arredará de Judá, e de Judá vai vir a lei, vai vir o rei, e a outra parte da bênção, que é a multiplicação, multiplicar como peixes, vai para Efraim, o filho de José. Efraim quer dizer frutífero. Da mesma forma que Jacó abençoou José e disse que ele era ramo frutífero. A bênção de ser frutífero vai para Efraim. Então, tudo isso aqui a gente viu na aula passada. Agora vamos continuar. Vamos continuar aqui a divisão do reino agora. Agora a gente vai ver a divisão do reino. Então a gente viu que as bênçãos mais importantes foi para Efraim e para Judá. O povo de Israel ficou 400 anos escravo no Egito. Foram libertados por Moisés, né, através de Moisés. Passaram 40 anos no deserto e entraram em Canaã. E aí começou o período dos juízes. Era um período com um governo teocrático, onde o Senhor reinava sobre eles. Então, até o dia em que o povo emperrou que queria um rei. E rejeitaram Samuel, né? Na verdade, eles rejeitaram Deus, né? E externamente rejeitaram Samuel e pediram um rei. E aí veio o período dos reis. O primeiro rei foi da tribo de Benjamim. Foi o rei Saul. Depois dele veio o rei segundo o coração de Deus, né? Segundo o coração de Deus, que foi o rei Davi. E depois veio o rei Salomão, filho de Davi. Todos dois da tribo de Judá, Davi e Salomão. Então Israel estava aí completo, né, unificado, suas 12 tribos unificadas. Só que após a morte de Salomão, o reino se divide, né? O reino unificado está lá em 1 Reis 4, 20 e 21, ele prosperava numa boa, né? O reino unificado. Agora o que acontece? Lá em 1 Reis 2, do 1 ao 4, Davi adverte Salomão o que é que era necessário para continuar essa unificação do reino, né? Então, o Senhor fala: se teus filhos, né, guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente, com todo o coração, com toda a alma, nunca, disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. Então foi uma promessa, né? E Davi advertiu o filho dele, Salomão, acerca dessa promessa. Então, mas o que foi que aconteceu? Salomão não obedeceu, né? 1 Reis 11, do 1 ao 6, diz que Salomão amou muitas mulheres estrangeiras,
além da filha de Faraó, a Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias, né? O Senhor tinha falado anteriormente, não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós, para que não aconteça de elas perverterem o coração de vocês, né? Mas aí Salomão não deu ouvidos. Salomão fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Em 1 Reis 11, do 10 ao 13, o Senhor falou para Salomão, pois que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti o reino, e o darei a teu servo. Olha aí, irmãos, já estava no coração de Deus. Era plano, o mistério oculto em Deus era dividir a bênção. Foi do agrado de Deus, foi dos planos de Deus, dividir a bênção de Abraão entre Judá e Efraim, para depois, lá quando chegasse a nova aliança, né? Que Jeremias vai falar lá em Jeremias 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, que eu firmarei nova aliança. Com quem? Com a casa de Judá e a casa de Israel, né? E aí ele vai e fala da promessa da nova aliança. Então, até chegar o cumprimento, a plenitude dessa nova aliança, o mistério foi assim, revelado aos poucos, né? Mas de forma plena com o apóstolo Paulo. Então ele diz aqui, Deus disse para Salomão, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não o farei por amor de Davi teu pai. Da mão de teu filho o rasgarei. Então Deus ia rasgar o reino da mão do filho de Salomão, né? Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor do meu servo Davi e por amor a Jerusalém que tenho escolhido. Por amor a Davi, por amor a Jerusalém. O Senhor, Ele é fiel às suas promessas, né? E quem é esse servo que seria dado um pedaço do reino? Que Deus disse que ia rasgar o reino de Salomão e ia dar para o servo dele. Que servo era esse? Jeroboão, um efraimita. Sim, da tribo de Efraim, que seria rei sobre as 10 tribos do norte. Você acha isso coincidência? Não é, irmãos. A bênção ela foi dividida entre Efraim e Judá. Lá em 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 11, do 28 ao 32, diz que o profeta Aías pegou na roupa nova que ele estava vestindo, e o rasgou em 12 pedaços. O profeta Aías rasgou a roupa nova em 12 pedaços e disse a Jeroboão, toma para ti os 10 pedaços. Eis que eu rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei as 10 tribos. Porém ele terá uma tribo, por amor de Davi meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Em 1 Reis 11:40, diz que Salomão, quando tomou conhecimento, né, quando ele soube que era Jeroboão, esse servo, a quem o Senhor ia dar parte do reino, ele procurou matar Jeroboão. Jeroboão fugiu para o Egito e ficou lá até a morte de Salomão, né? 1 Reis 12, do 1 ao 5, diz que Roboão reinou, depois da morte de Salomão, Roboão reinou sobre as 12 tribos. Só que logo em seguida, Jeroboão
pede a Roboão para aliviar a pesada servidão, a pesada carga, né? A pesada carga sobre os filhos de Israel, né? Que aí todo Israel o serviria. Todo Israel o serviria. Aí o que foi que aconteceu? O Roboão, quando Jeroboão chegou pedindo para aliviar a carga, o Roboão pediu 3 dias para responder. Então ele foi primeiro se aconselhar com os anciãos, né? E os anciãos deram um conselho a ele: faz o que agrada ao povo, diz palavras boas, né? Alivia, né, o jugo aí sobre o povo, porque se tu tratar bem o povo vai te servir para sempre, né? Trata bem o povo. Só que o Roboão não deu ouvidos aos anciãos e foi se aconselhar com os jovens da idade dele, com os amigos dele da idade dele. E aí eles disseram, diz pro povo, os amigos dele aconselharam ele, diz pro povo que o teu dedo mindinho é mais grosso do que a cintura do teu pai. Ou seja, não alivia a carga sobre o povo. Pelo contrário, teu pai açoitou eles, teu pai castigou ele o povo com açoites, aí tu tem que castigar eles com escorpiões. E aí o Roboão deu ouvidos aos jovens, e do jeito que os jovens aconselharam, o Roboão seguiu o conselho dos jovens. Então, quando Jeroboão chega para saber a resposta, aí ele diz, a resposta de Roboão para Jeroboão: eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor. Olha aí, irmãos, os planos de Deus. Esta revolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha falado pelo ministério de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Era um plano estabelecido por Deus. Então, o Roboão enviou o Adorão, que era o cobrador, né, do reinado lá, enviou lá para o reino do norte, lá para o povo do norte, para poder fazer a cobrança, né, as cobranças dos impostos, dos tributos. E aí o povo apedrejou. O Adorão. E o que foi que aconteceu? Eles coroaram Roboão, o Efraimita, rei sobre as 10 tribos do norte. E o reino foi dividido por volta de 921 a.C. Então, assim, lá em 1 Reis 12, 16 ao 19, diz: assim se rebelaram os israelitas contra a casa de Davi até ao dia de hoje. Aí o que foi que aconteceu na sequência? 1 Reis 12, do 20 ao 24. Roboão reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, que foram as tribos que ficaram com ele. Reuniu 180.000 homens armados, né, para pelejar contra a casa de Israel, contra o povo lá de Jeroboão. Porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, né? Fala a Roboão e a toda a casa de Judá e a Benjamim e ao restante do povo. O profeta Semaías falando: assim diz o Senhor, não subireis nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, porque eu que fiz esta obra. Foi o Senhor que fez esta obra. Que obra? A divisão. 10 tribos para o norte, 2 tribos para o sul. Foi Deus quem fez esta obra.
e ouviram a palavra do Senhor e voltaram segundo a palavra do Senhor. Então, a divisão do reino era um plano e tinha um propósito. Então, aconteceu que foi dividida. A divisão foi feita, né? Então, foram 10 tribos seguiram o efraimita Jeroboão, né? Que ficou conhecido como a casa de Israel, né? A capital era Samaria e eles ficaram mais conhecidos como os samaritanos, né? E 2 tribos, né, ficaram com Roboão, ficou conhecido como Casa de Judá, que tinha como rei o Roboão, a capital era Jerusalém, e eles ficaram conhecidos como judeus, né? Então, após a divisão, a casa de Israel, que é o reino do norte lá, com Jeroboão, logo começou a cair na idolatria. 1 Reis 12, 25 ao 31, diz que Jeroboão fez 2 bezerros de ouro, constituiu sacerdotes que não eram levitas, né? Não eram levitas. Em segundo livro de Crônicas, capítulo 11, do 14 ao 16, diz que Jeroboão e seus filhos lançaram fora os levitas que não ministrassem ao Senhor. Ele constituiu para si sacerdotes, para os altos, para os demônios, para os bezerros que fizera. Toda essa idolatria e separação de Jeová, né, que a casa de Israel fez, ocasionou a tomada do reino do norte, da casa de Israel, pelos assírios, né, em 721 a.C., 200 anos depois da divisão, os assírios devastaram o reino do norte. Os assírios conquistaram o reino do norte e até por já estarem acostumados com deuses pagãos, o reino do norte das 10 tribos se assimilou entre os assírios e perdeu toda a sua identidade israelita. Adotaram costumes e deuses pagãos, né? Então sabemos pela história que os assírios mais tarde foram conquistados pela Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma, etc. E se espalharam por toda a Europa e Ásia. E levaram o sangue da casa de Israel consigo, né? Embora miscigenado com vários povos. Ainda mais para frente na história, todo o mundo é colonizado a partir da Europa. E com isso, a semente da casa de Israel foi espalhada pelo mundo inteiro. Como foi prometido a Abraão, sua semente seria espalhada ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. Assim, por meio da casa de Israel, que é Efraim, né? Jeová começa a cumprir as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, que da semente deles seriam benditas todas as famílias da terra. Neste momento surge o termo, as 10 tribos perdidas de Israel. Então, em 586 a.C., a casa de Judá é levada cativa pela Babilônia por 70 anos. Após o cativeiro, após 70 anos, Judá voltou e retomou sua identidade israelita, os seus costumes, sua lei. Ela nunca deixou de lado, né? Ela nunca deixou de lado a sua lei, né? Apesar de que após o cativeiro se infiltraram muitas tradições pagãs até o dia de hoje. Mas a casa de Israel, que é Efraim, o reino do norte, nunca voltou. Foi levada cativa pela Síria e se espalhou entre as nações e se misturaram entre os gentios. Perderam a sua identidade israelita, exatamente como a profecia de Gênesis 48 disse:
eles se tornariam a plenitude dos gentios, né? E foi isso que eu quis ilustrar aqui para encerrar o vídeo, né? Foi isso que eu quis ilustrar aqui. Então, antes, Deus trocou o nome de